Bem-vindos, então, novamente aí a continuidade aí do nosso curso, né, do projeto Conselho Eficaz, no curso dos Bons Conselhos. E a gente está iniciando, então, o nosso terceiro módulo com a temática Alterações do ECA e a consolidação das parcerias. A gente brinca que esse módulo, então, é um módulo de transição, é um módulo, então, que a gente vai estar finalizando o módulo 2, né, trazendo aí uma complementação à temática que a gente trouxe no módulo 2 e trazendo, então, uma temática que vai servir de base aí para o nosso módulo 4, né, que vai ser o nosso quarto e último módulo. E a ideia aqui, então, é falar sobre as alterações do ECA e a consolidação das parcerias. Lembrando que essa primeira temática, as alterações do ECA, é a que fecha aí, né, complementa aquilo que a gente falou no módulo 2, e as parcerias, a temática de parceria, ela vai trazer, então, uma abertura, né, uma base, vai fincar uma base para a gente tratar o nosso módulo 4, né, onde a gente vai trabalhar lá marco regulatório e marco regulatório, desculpa, que é o MIROSC, e a lei orçamentária. Bom, para iniciar então o nosso módulo 3, nós vamos falar sobre alterações do ECA. Aqui é importante destacar que nós vamos falar sobre as três últimas grandes alterações do ECA. Tá? A primeira alteração é a que trata sobre a alienação parental e ela traz algumas coisas que a gente precisa discutir aqui, né? Principalmente da atualização da rede. A segunda legislação é a lei da escuta qualificada, né, ou depoimento sem danos, ficou muito conhecido na época como depoimento sem dano, onde a gente vai trabalhar escuta especializada mais detalhadamente nessa escuta especializada e vamos trazer sim algo sobre o depoimento especial. Não vamos focar no depoimento especial porque ele é do Poder Judiciário, né, então é ele que tem que se organizar. E a terceira lei que nós vamos falar é a lei Henri Borel. Lembrando que a lei Henri Borel, a gente já realizou um seminário, né, que foi presencial e que trouxe aí, né, uma amplitude maior sobre a lei Henri Borel, mas a gente vai tratá-la aqui. Também é importante destacar que a lei de depoimento especial, do depoimento sem danos, nós vamos estar fazendo uma oficina, tá? Teremos uma oficina sobre a lei de depoimento sem danos, onde a gente vai trazer aí um modelo para vocês, uma ideia, né? Acho que eu não gosto nem de usar essa expressão modelo, mas uma ideia para vocês de fluxo de funcionamento, tá? E aí daí para frente vocês adequem esse fluxo à realidade de vocês. Bom, e por que a gente então quer falar dessa temática, alterações do ECA? Né? E por que a gente vai iniciar com a aula 1 falando sobre o ECA e suas atualizações, de forma geral? Porque é importante a gente trazer a importância, né? Fica até redundante, mas é muito importante a gente estar discutindo aqui e falando um pouco sobre atualização, né? E não essa atualização, essa ideia de atualização que a gente tem, como se isso fosse uma coisa ruim, né? Se fosse uma coisa que fosse prejudicar. Não. É importante a gente entender que a atualização da lei, ela traz sim um sinal de evolução. A lei, quando ela é alterada, quando ela é adequada, né, ela atualiza a noção que a sociedade tem daquele regramento jurídico. Quem acompanha a gente sabe que a gente sempre coloca isso, né? Não é função da lei chegar primeiro do que a mudança social. Então, a mudança social ela tem que sempre vir primeiro que a lei, para a partir de então a gente ter uma lei que vai regulamentar essa mudança social. Porque toda vez que a lei vem primeiro que a mudança social, essa lei ela se torna inócua, né? A gente, no Brasil, é uma coisa muito do Brasil, tem-se essa expressão, tem a lei que pega e a lei que não pega, né? Muitas pessoas já ouviram falar, e acontece muito dessa coisa da lei que não pega, por ser uma lei que muitas vezes está à frente do que a gente pensa, que a gente entende como sociedade. Então, é importante que a legislação ela venha sempre na esteira, aí, acompanhando a evolução social e regulamentando. Então, é por isso que existem as alterações, né? E elas são extremamente necessárias. A gente precisa destacar que, apesar do ECA ser uma legislação extremamente moderna,
né, uma vez que ela vem trazer aí uma série de garantias e direitos, né, e trabalhar direitos fundamentais, a gente também precisa entender que ela não é perfeita, né? Ela é uma lei que foi criada dentro daquele contexto histórico e que, graças a Deus, evoluiu. Claro, gente, né, que ainda existem situações onde crianças são, sim, têm seus direitos violados, né, são negligenciadas, são, né, violadas, mas a gente precisa entender que evoluiu, né, muita coisa evoluiu. A gente tratou muito isso no seminário da Lei Henri Borel. Então, ela não é perfeita, né? O Estatuto não é perfeito. Ele é, sim, muito moderno, traz uma evolução significativa, mas não é perfeito, né? Ele ainda tem coisas ali que precisavam ser adequadas e acredito que ainda precisem, né? Para além disso, essa própria evolução social, ela traz essa necessidade. Você imagina a gente continuar com entendimento, né, de situações dentro da lei que remetem ainda lá a 1990. A gente sabe que essa realidade já mudou, até mesmo em função da lei. Então, hoje, a gente discute muito menos, né, a necessidade de o Estado garantir educação para todos e discute muito mais a qualidade dessa educação. Né? Naquele momento, a gente não estava preocupado muito com a questão da qualidade. A preocupação maior era inserir esses meninos no contexto de educação, era garantir efetivamente a educação para todos. E aí isso a gente, com o ECA, a gente consegue fazer esse trabalho e a gente consegue trazer ela de forma mais universal. Claro que a gente ainda tem situações onde tem dificuldade, não estão descaracterizando isso, mas essa dificuldade de acesso à educação era uma regra em 1990. Né? E a partir da lei, com tudo o quadro que foi evoluindo, a gente está entendendo que hoje é uma exceção e que precisa ser, sim, trabalhada, mas a gente já consegue vislumbrar uma nova parte de discussão sobre a qualidade da educação no Brasil hoje. Isso a gente está dando a educação aqui só como exemplo, né? A gente tem vários exemplos de como é necessário, de como a lei ela retrata, né, ela trabalha com a lógica da realidade social daquele momento e como ela precisa evoluir conforme essa sociedade vai evoluindo. Outro exemplo que a gente pode dar é o acesso ao mundo da informática. Em 1990, o acesso à informática era extremamente restrito, né? Era uma parcela muito ínfima aí da população que tinha um acesso à internet. Né? Já hoje não. Hoje é uma forma ampla, né? Então, a maioria das pessoas tem um acesso à internet. Inclusive, a gente já discute hoje o acesso à internet, ao mundo de informação, como um direito fundamental da dignidade da pessoa humana, inclusive para criança e adolescente. Note aí na pandemia como que funcionou ou não funcionou, né? Uma vez que algumas crianças, aí, principalmente da área rural, não teve acesso à internet. Isso fere o princípio da dignidade. Né? Então, a gente precisa discutir essa temática, como inserir esses meninos nesse mundo, né? Que é o mundo hoje, né? de anos depois aí, da criação do Estatuto, em torno de 22 anos. Então, gente, a evolução, ela traz a necessidade da lei acompanhá-la, né? Porque, como a gente sempre diz, a lei precisa sempre estar acompanhando a realidade social. Não dá para a lei ditar a realidade social. Né? Quem dita a realidade social somos nós mesmos, é a própria sociedade que dita essa lei, nessa regra que dita a norma social. E aí a lei vem atrás para dar esse suporte e é fundamental. Isso é sinal de evolução. Então, quando a lei vem para ser adaptada, ser adequada à realidade que a gente está vivendo, é uma evolução. Eu estou tirando a lei daquela lógica do momento em que foi construída e estou trazendo essa lei, tá, para uma lógica do momento social. Muitas vezes perguntam, mas então não seria melhor acabar com a lei? Não, porque a base que a lei traz, ela está muito bem firmada. A lei que precisa ser alterada demais, né, e principalmente na sua base, indica uma falta de construção bem feita naquele momento. Lembrando que o ECA é de 1990, né, e a nossa Constituição, que é a base da nossa esfera legal, ela é, da nossa pirâmide legal, melhor dizendo, né? A expressão esfera não é a mais adequada, mas é a base da nossa pirâmide legal, é de 88.
Então, eu tenho que ter as bases do Estatuto fincadas na Constituição. Se eu tenho isso, então eu tenho uma lei que vai, sim, precisar de adequações, mas a sua base, o seu cerne está muito bem firmado. Então, eu não preciso ficar descaracterizando e criando uma nova lei toda vez que isso acontece. Existe, sim, gente, uma crítica muito grande, principalmente, né, a nossa Constituição, que é emendada sempre, e a pessoa até chama, né, fala que a nossa Constituição parece uma colcha de retalhos, de tanto emendo. E aí, se não seria mais viável criar uma nova legislação para aí dar um corpo melhor, né? Mas isso é uma discussão que a gente está ainda, né? A gente precisaria talvez passar por uma outra forma de lógica jurídica. Nós ainda somos muito positivistas, né? Então a gente busca sempre tudo que está na lei para justificar, né? E a gente não entende muitas vezes que o contexto social pode ser uma justificativa ou que as decisões de direcionamento judiciais também são uma identificação, servem, né, como base para a gente apresentar, mas é uma coisa de cultura que a gente ainda precisa evoluir. Então a gente ainda está, né, claro que a gente está nessa discussão, né? Mas o fato de se discutir se não é melhor, depois de uma determinada quantidade aí de atualizações, criar um novo instrumento, não desqualifica a atualização. Tá? Não tira da atualização esse papel evolutivo. Muito pelo contrário, só reforça cada vez mais esse papel evolutivo que se tem, né? E como essa atualização é importante para a nossa realidade. Então, com tudo isso então, que a gente falou aqui, nós podemos então tirar 3 conclusões importantes aqui, né? Primeiro, as leis, por mais modernas que elas sejam, né, elas sempre virão na esteira, né, da realidade social, da evolução social. É importante a gente sempre destacar isso. A lei, ela expressa um retrato daquele momento. Quando a gente falou aqui da construção do ECA, lá no nosso primeiro módulo, nossa primeira aula, que a gente faz uma evolução histórica, então quem não viu, volta lá no primeiro módulo, na primeira aula, onde a gente faz toda essa construção. A lei, o ECA, né, a lei 8.069, ela surge no momento em que a gente não tinha nenhum direito garantido à criança e adolescente, né? Então, a gente não tinha nada garantido. E a gente percebe ali no final da década de 80, início da década de 90, né, que a gente precisa de uma lei efetiva que traga esses direitos, porque aquelas legislações anteriores não funcionaram, né? Muito pelo contrário, elas objetivaram demais criança e adolescente e trataram muitas vezes como mero objetos, né? Foi muito objetivizado. Então, a gente tem legislação que a gente tinha, né, até aquele momento, uma legislação que tratava as crianças e adolescentes como objeto. E aí a sociedade entende que não dá mais para ficar daquela forma, que precisa de evoluir e passar a ver criança e adolescente como seres de direito, né? Isso, claro, vem em função de todo um contexto que vocês vão buscar lá na nossa aula, no nosso módulo 1, nas nossas primeiras aulas, a gente está falando sobre essa evolução social. Tá? Então, a lei, ela vem sempre nessa esteira, tá? Por mais moderna que seja. Naquele momento que ela criou, ela traz o que é mais moderno de entendimento, mas ela é um reflexo daquele momento. Ela é um retrato daquele momento, né? E o que muda? A sociedade muda, a sociedade evolui. Então, à medida que essa sociedade vai evoluindo, eu preciso atualizar, porque eu não posso, e aí já é a nossa segunda conclusão, a partir do momento que a sociedade evolui, que as coisas evoluem, muitas vezes em função daquela lei, né? Aquela lei, quando ela externaliza aí a visão social, ela traz reflexos em todo o território nacional. Então, isso começa a ser entendido, compreendido de forma mais clara, e isso começa e força aí uma evolução, né? Isso faz com que haja uma evolução. Então, ainda que aquele momento que a lei previa aquela situação, isso gere também uma evolução, a gente precisa adaptar, né? Porque aquela realidade passa a não fazer mais parte do nosso contexto. Então, não adianta a gente ficar trabalhando uma lógica em que o mundo da informática não existia, que era naquele momento, se existia, né, era de pouco acesso, com esse momento atual, onde tudo a gente está, inclusive nesse próprio curso, está sendo possível em função
dessa evolução. E a gente precisa trabalhar com base nessa nova lógica, né? E não ficar restrito àquela lógica antiga aí que já se passou. Tá? Então, a gente tem, sim, que entender, que concluir que, ainda que a lei seja uma lei muito moderna, ela precisa e ela tem que evoluir. É saudável, é bom, né? Faz bem para a nossa sociedade, para o nosso ordenamento, essa evolução. Então, ela é muito mais do que uma possibilidade, ela é uma necessidade. A lei, ela precisa evoluir, ela precisa sair daquela lógica do retrato anterior para chegar no nosso retrato atual, né? Com foco naquilo que é atual. Então, essa lei, tá? Ela não pode ser... de qualquer forma, a gente precisa entender que, apesar dessa legislação ser necessária, a nossa terceira conclusão, essa atualização também tem que seguir a lógica da criação da lei, tá, gente? Então, isso é necessário. Não adianta eu tentar atualizar a lei de forma a torná-la muito mais moderna do que o que a sociedade está colocando, né? Então, a lei não pode, a atualização, ela, por mais necessária que seja, ela também tem que seguir essa mesma lógica de acompanhar, tá? De ser algo que vem na esteira aí da evolução social. Então, essas são as 3 conclusões que a gente pode tirar. Primeiro, que a lei, por mais moderna, né, eu volto a repetir aqui, porque isso é importante ficar na cabeça, especialmente porque essa questão, gente, da atualização tem sido, sim, utilizada muitas vezes para querer descaracterizar a lei, né? Então, tem muitas defesas aí de eliminar o ECA, de acabar com o ECA, de construir um novo instrumento, focando nisso, que a lei já precisou ser tão atualizada que ela teria perdido, ou que uma lei que é atualizada, ela perde o seu sentido, então era melhor criar uma nova lei. E isso não tem lógica nenhuma, né? Até pela nossa evolução do contexto social. Por isso que é importante a gente estar discutindo isso aqui, por isso que é importante a gente estar repetindo e frisando. Então, para a gente finalizar aqui essa nossa primeira aula, a gente vai retratar novamente aqui, né, dessas conclusões, que precisam sim ficar bem fixadas na nossa mentalidade, no nosso entendimento, para que a gente não caia nessa lógica perversa que se coloca aí e tenta descaracterizar uma lei que tanto contribuiu, né, e que tanto reforçou a necessidade de trazer cada vez mais forte aquele entendimento que a gente teve lá em 1990, e, na verdade, a gente começa um pouquinho antes, né? Mas lá em 1990, quando ela é sancionada e publicada, de que crianças e adolescentes são seres de direito, né? E a gente precisa garantir essa lógica. Então, voltando, podemos tirar 3 conclusões. Primeiro, que as leis, por mais modernas que sejam, elas precisam, sim, sempre vir na esteira da evolução social. Tá? Então, a gente entende como boa lei ou lei moderna aquela que acompanha a realidade social, né? Ela tem que vir acompanhando a realidade, ela não pode estar à frente da realidade, né? Ela precisa estar junto. Então, acontece a mudança social, a lei vem para poder regular aquilo ali, para poder organizar e garantir essa nova lógica. Então, entendendo que a lei, por mais moderna que seja, ela precisa acompanhar a realidade social, ela não tem outra forma de ser feita, aliás, até tem, mas que não faz muito sentido, ela tem como sua melhor forma, a melhor modo de ser feito, a alteração, né, as suas atualizações, que, mais do que uma possibilidade, entendendo que a sociedade ela sempre evolui, ela é uma necessidade. Então, eu preciso, para garantir a modernidade dessa lei, atualizá-la conforme a sociedade evolui. Mas não posso esquecer também que essa atualização ela tem que seguir essa mesma lógica. Ela precisa seguir a lógica de que, se ela foi atualizada, ela tem que vir também na esteira da evolução social. Então, eu tenho que ter uma evolução social para que ela venha aí regular. Ela não pode ultrapassar essa realidade, sob a mesma pena de que a construção da lei, né? Uma atualização que ultrapassa a realidade social e tenta ser mais moderna do que a sociedade, ela tende ao fracasso.
né, ela tende a não funcionar. Ela tende a ser revogada mais à frente, porque é uma lei que não conseguiu atender seus objetivos, certo? Então não tem isso de que a lei alterada é uma lei ruim, que a lei alterada tem que ser desconstruída, porque a alteração fica fazendo remendos, fica parecendo uma coxa de retalho. Não, a alteração não é remendo, tá? A alteração é atualização, é evolução. Eu tenho uma sociedade que evoluiu, que aquela lei, inclusive, auxiliou na evolução dessa sociedade, mas eu preciso ver esse novo momento. E dentro dessa lógica, desse novo momento, eu preciso, então, garantir que a lei continue a ser moderna, a funcionar de forma bacana, a funcionar de forma eficiente e eficaz e continuar, assim, garantindo os direitos. Certo? Com isso, então, a gente encerra a nossa aula 1. Vamos, então, para a nossa aula 2, onde a gente vai aí entrar na temática das leis, que a gente já falou no início dessa aula. Certo? Então, espero vocês na próxima aula.